Paz do Senhor Jesus, bom dia, irmãos, glória a Deus. Campanha do desafio de Neemias, restaurando a coluna dos direitos. Restaurando a coluna dos direitos. Abra comigo a Bíblia em Neemias capítulo 5, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faziam conforme esta palavra. Glória a Deus. Irmãos, Neemias, enquanto estava restaurando os muros de Jerusalém, durante o processo de restauração, de reparo, Neemias identificou que nessa luta contra os inimigos externos, existia um inimigo pior que estava interno, que era a corrupção, que era a exploração que existia no meio do povo, no meio daquela geração que estava junto com Neemias trabalhando. O povo trabalhando, confrontando o inimigo externo, mas a corrupção, a desonestidade reinava no meio do povo. Então Neemias ele trabalha para restaurar essa coluna que era o direito de cada indivíduo, de cada pessoa que estava ali naquela obra e que habitava naquela terra principalmente. Porque aqui fala-se do povo que estava habitando lá. Povo do mesmo sangue judeu, aonde nós falamos ontem, uns exploravam os outros. E agora Neemias começa a trabalhar não só a fala, mas a prática. Só que aqui, meus irmãos, Neemias ele nos deixa uma mensagem que para que nós possamos ter os direitos restaurados, primeiramente nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Deveres precisam ser cumpridos para que direitos sejam conquistados. Então, quando Neemias fala sobre restituição, ele está falando sobre o que precisa ser feito, a atitude que precisa ser tomada no cumprimento de deveres, para que seja dado como legado, que legalize os direitos serem efetivados. Eu costumo dizer que toda promessa aos olhos da Bíblia tem uma condição. Não existe promessa sem condição. Até para ser salvo, a condição é crer, é confessar. Para ser perdoado, a condição é se arrepender. Até para ser amado, a condição é se permitir, experimentar. Porque, embora o amor de Deus seja incondicional, seja independente, mas a gente só vai desfrutar desse amor, dessa promessa, se a gente se submeter, se a gente se permitir ser amado. Então, para que direitos sejam garantidos, deveres precisam ser cumpridos. E segundo, para que os direitos, que a coluna dos direitos sejam restituídas ou restauradas, precisa-se também cumprir com a restituição. Restituição. Irmão, parece simples, parece que é bobeira, mas não se engane. Quando falamos de restituição, nós estamos falando de coisas que podem bloquear, barrar bênçãos espirituais sobre sua vida. E quando eu falo de restituição, eu falo que às vezes um pequeno objeto, uma coisa que aparentemente é insignificante, você pega emprestado de alguém e não devolve. Isso pode ser algo que pode travar você de forma espiritual, de forma que você nem percebe.
Então, quando fala de restituir, quando fala de você primeiramente restaurar ou restituir algo, você está falando de portas que precisam ser abertas. Devolver algo emprestado, devolver algum objeto, são coisas que podem travar você espiritualmente. E quando nós lemos aqui no versículo 12, disseram: restituiremos-lhe sim, em nada procuraremos dele, faremos assim. E ainda juraram, fizeram uma promessa, um propósito. E aqui eu quero encerrar falando sobre perdão, irmão. O perdão, perdoar é diferente de restituir. Porque é possível que eu perdoe alguém, que eu libere o perdão para alguém, que eu restitua, que eu libere o perdão para alguém. É possível que eu perdoe, mas não restitua o seu direito. É assim que Deus faz conosco. Deus, o perdão e a restituição. Deus nos perdoa e Ele restitui para nós o direito de estar perto dEle, o direito de reparo, de viver uma nova vida. Então analise-se a si mesmo e veja se o que você precisa restituir para alguém não seja o perdão, não seja de repente a sua presença, o seu conselho. E aí você com certeza vai estar abrindo caminho para que as bênçãos celestiais venham sobre sua vida. Porque Deus é um Deus de princípios, é um Deus de restituição, é um Deus de cumprimento de deveres, mas principalmente um Deus que está disposto a transformar a sua dificuldade em uma oportunidade quando você cumprir com seus deveres, como cristão, como servo de Deus. Então, em nome de Jesus, não ache que Deus vai abrir mão de princípios, irmãos. Se a bênção celestial vem pela restituição, pelo cumprimento de deveres, certamente conosco não vai ser diferente, irmão. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar para que o Senhor nos livre dessa terrível corrupção que assola esse mundo em que nós vivemos, em que leva as pessoas a achar que não precisam cumprir com deveres para poder simplesmente ter seus direitos efetivados. A Bíblia vai dizer que do suor do rosto o homem comerá, então precisa trabalhar, o dever é o trabalho e o direito é a sua paga. Então, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai nosso que está no céu, nós daqui da terra invocamos e clamamos a tua santa e doce presença. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha não só nos convencer, mas que o Senhor venha, Senhor Deus, nos comover e nos levar, Deus, a um amadurecimento espiritual, para que possamos, Deus, assim como Zaqueu que restituiu aquilo que ele tinha pegado alheio, assim como Abraão, muitas vezes, em um determinado momento, ele estava disposto a abrir mão daquilo que o Senhor mesmo tinha dado, porque aquilo que o Senhor tinha dado estava tomando o lugar do Senhor no seu coração. Nós queremos, Senhor Deus, cumprir com o nosso dever de confiar, com o nosso dever de devolver, de restituir, Senhor, para que o Senhor possa estabelecer na nossa vida os direitos vindos do céu, as bênçãos espirituais não serem travadas em nossas vidas. Queremos confiar ao Senhor, Pai, tudo que temos, tudo que somos, os nossos recursos, Pai, o nosso trabalho, a nossa vida, em nome de Jesus. A nossa vida é patrimônio do Senhor e nós estamos dispostos, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo que tem nos ajudado a restituir, a entregar tudo de nós ao Senhor, em nome de Jesus, porque tudo que o Senhor conquistou na cruz envolve nosso ser, nossa família, nossa vida, em nome de Jesus. Nos livra dessa corrupção mundana, dessa política terrível, Pai, que é fora do Teu contexto, e nos ajuda, Deus, a estabelecer o reino, em nome de Jesus, o reino celestial, para a glória do Teu nome. Amém, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, ficamos aqui, mas dê continuidade à leitura, dê continuidade às orações, dê continuidade ao propósito de jejum, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, tenhamos um bom dia.